Bem, agora vamos determinar uma base e a dimensão da imagem. Então, façamos o seguinte. Vamos tentar escrever a imagem como combinação linear dos vetores de uma base do R4. Então, vamos usar a base canônica mesmo. Então, façamos. Eu pego essa base, ou melhor, essa imagem, x menos y menos z, x mais y mais z, 2x menos y mais z, i menos y, e escrevo isso como uma combinação linear de vetores de uma base do R4. No nosso caso, vamos usar a canônica. Então, o x, por exemplo, ele aparece uma vez na primeira entrada, uma vez na segunda, duas vezes na terceira, e não aparece na quarta entrada. Então, o que acontece com o y? O y, ele multiplica por menos 1 na primeira entrada, depois ele multiplica 1 na segunda entrada, na terceira menos 1 novamente, e aparece ainda na quarta como menos 1 também. E o z, ele vai multiplicar. Na verdade, eu não usei a base canônica a princípio, né? Estou usando o x, y, z, o que vai aparecer para mim são geradores. Agora sim. Então, o z vai estar multiplicando o menos 1 na primeira entrada, vai estar multiplicando o 1 na segunda entrada, vai estar multiplicando 1 novamente na terceira entrada, e na quarta entrada, não era hora de fechar ainda, na quarta entrada ele não aparece. Então, 0. Beleza. Então, o que a gente conclui? O que a gente acabou de fazer foi o seguinte. A gente encontrou geradores para a imagem, né? Então, a gente pode dizer o seguinte. Assim, a imagem da f, ela é gerada por esses três vetores que a gente encontrou aí. 1, 1, 2, 0. Foi isso que a gente fez. A gente encontrou os geradores. Mas a gente quer uma base. Então, lembre-se, para ser base, além de gerar, tem que ser LI. Então, a gente acabou de mostrar que a imagem é gerada por esses três. Mas aí a pergunta é, esses três formam uma base? Então, como a gente não pode afirmar se forma uma base ou não, vamos escalonar. Então, vamos agora escalonar a seguinte matriz. Você forma uma matriz com os vetores que você encontrou. 1, 1, 2, 0, 1, 1, menos 1 e menos 1, e menos 1, 1, 1 e 0. A questão é, se uma das linhas zerar, você sabe que a dimensão não seria o todo. Pensando bem, a gente não precisa fazer isso, né? Perdão. Não precisa. Por quê? Porque a gente já tinha visto o núcleo. E o núcleo tem dimensão 0. E como a soma da dimensão do núcleo com a dimensão da imagem tem que dar a dimensão do domínio, e a dimensão do domínio é 3, escalonar isso aqui não é necessário, porque se a gente escalonar isso daqui, não vai zerar linha nenhuma, tá certo? Então vamos interromper esse escalonamento aqui, não há necessidade dele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do núcleo da imagem e vou afirmar que isso daí é uma base. Veja se todos entenderam. Então eu vou fazer a seguinte afirmação e já vou defender que isso daí é uma base. Vejam só. Vou tirar isso daqui. Vamos lá. A seguinte afirmação já é o suficiente. Pelo teorema. Olha a força desse teorema, né? Pelo teorema do núcleo
e da imagem é como a dimensão do núcleo da F, não foi assim que eu escrevi, não. Foi N e o C, né? A dimensão do núcleo da F é igual a 0, temos que a dimensão da imagem da F é igual a 3, né? Porque, repito, o teorema do núcleo da imagem diz que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Então aqui é 3. Se a dimensão do núcleo é 0, então a dimensão da imagem é 3. Então a gente já tem que ter 3 geradores. E aqui tem 3 geradores. Então acabou o problema, né? A imagem é exatamente gerada por isso daqui tem que ser LI, porque a dimensão é 3. Então, dessa forma, B igual a, aí coloca esses vetores aí, 1, 1, 2, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, e menos 1, 1, 1, 0, é base da imagem. Pronto. Resolvemos o problema, né? Dissemos a dimensão da imagem, que é 3. Foi um dos pedidos dele. Dissemos a dimensão do núcleo, que é 0. Foi um dos pedidos dele. Na página anterior, dissemos que a base do núcleo vai ser o vazio. E agora demos uma base para a imagem. Foram todos os pedidos dele, né? Determinou a base do núcleo, o vazio. Uma base da imagem, essa B aqui. E as dimensões do núcleo e da imagem, 0 e 3. Pronto, terminado o problema.